meditar com você em 2 versículos de 1 Crônicas, por gentileza, 29 e 17, que fala de uma das virtudes principais, da nossa vida espiritual. Essa virtude, a gente precisa dela para o casamento, para a vida a dois, para a vida social, mas principalmente para a vida com Deus e para a vida a dois e depois para tudo na vida. Uma virtude que é destacada nessa palavra. Essa virtude que a gente vai descobrir nessa mensagem, sem ela tudo naufraga, começando pela vida com Deus. Coloca na tela, por favor, 1 Crônicas 29, 17. É muito forte isso. Davi estava prestes a começar a construção, a preparação, né, da construção do templo. Quem construiu foi Salomão, mas ele estava lá nos preparativos. E essa frase é de um homem experiente. Essa frase é de um homem que gemeu muito, de um homem que pecou, de um homem que se consertou, de um homem que gemeu, demais. Esse homem, Davi, soube o que é gemer. E ele nos deixou pelo Espírito Santo esse versículo tão rico. E ele diz: e bem sei eu, Deus meu. Tem coisa que a gente sabe, tem coisa que a gente sabe bem. Ele diz: e bem sei eu, Deus meu, que tu provas os corações. E isso é uma realidade. O nosso Deus prova os nossos corações, não é para nos conhecer, não, é para nós nos conhecermos. Porque são nas provas que nós nos conhecemos. Nós estamos todos desnudos perante os olhos de Deus. Não tem como esconder nada de Deus. Mas Ele prova os corações. E olha essa virtude, essa palavra que está em baixa. E se ela estiver em alta, faz toda a diferença. Mas é uma palavra que está em baixa. Eu sei que tu prova os corações e que dá, qual é a palavra? Sinceridade. Refrescando a memória de quem não sabe, sinceridade quer dizer sincera. Né? No caso, o sim de sem, né? No italiano aí, sincera, sinceridade. E ele diz: eu sei que da sinceridade de uma pessoa sincera, é muito forte isso. Eu sei que da sinceridade te agradas. Eu também, na sinceridade de meu coração, voluntariamente dei todas essas coisas, e aí vem uma lista de coisas que ele preparou. O 18, ele diz assim: Senhor Deus de Abraão. Essa foi a primeira pregação que nós fizemos aqui, na nossa quarta-feira, quando chegamos aqui. Falamos sobre essa passagem em Atos, não sei quem lembra, mas é essa palavra. Mas então, se o senhor já pregou, por que o senhor está falando? Não, é para pregar de novo, para você gravar. E ele pede: Senhor Deus de Abraão, Isaque e Israel, nossos pais, Deus de nossos pais, né? Conserva isto para sempre no intento dos pensamentos do coração de teu povo, e encaminha o seu coração para ti. E encaminha o seu coração para ti. É uma coisa, pode voltar para mim aqui. Eu queria que você entendesse
o milagre da sinceridade da vida com Deus. Quando você chega diante de Deus e você é sincero com Deus, ou seja, sincera com Deus. Falar de máscara, né? Que hoje está todo mundo com máscara, mas você chega sem máscara diante de Deus. Você chega diante dele e você fala a verdade para ele, você confessa seus erros. Tem gente que diz, mas eu preciso confessar os meus erros. Precisa. É necessário você vomitar perante Deus suas fraquezas. É necessário você falar com Deus sobre o seu real estado. É necessário você confessar os seus pecados para Ele. Você rasgar o coração e você vomitar aquilo que tanto está te fazendo mal. E quando você é sincero, então você fala tudo de uma vez. Não é assim? Você que é casado, você vai ter uma compreensão melhor disto, né? Se você teve no seu casamento, por exemplo, uma traição, e às vezes nem uma traição, mas, digamos assim, uma falha, né? Não precisa ser uma traição, mas falar alguma coisa do marido para você, ou vice-versa, e aí você vai ter uma conversa com o marido, vai ter uma conversa com a esposa, uma conversa séria, e aí ele fala para você assim, não, olha bem, o que aconteceu foi isso. Aí você olha bem nos olhos dele. O que você está fazendo quando você olha bem nos olhos dele? Você não sabe o que você está fazendo, né? Você está provando ele. Não é assim? Sim ou não? Ele está falando ou ela está falando e você fica só mirando. Na verdade, você está provando ele. Você está só, não é assim? É assim, você fica só ali, né? Você fica pesando. Aí você diz, não, está bom, fulano, acredito em você, está bom, acredito. Só que daqui a pouco aparecem fatos novos. Está entendendo? Aí daqui a pouco chega uma outra pessoa que não é ele, e fala assim, hein, poxa vida, aconteceu isso com você, né, no seu casamento. Eu fiquei sabendo até que ele falou isso, que falou aquilo, que fez aquilo. Você, isso ele não me falou. Aí você vai para a segunda conversa. Pô, fulano, você esperou a fulano ou Beltrano falar comigo uma coisa que você fez também? Eu esqueci. Mas como é que você pode esquecer uma coisa tão importante? Então você percebe ali uma falta de sinceridade. Houve uma cera sobre aquela falha, né? Houve uma cera, houve uma coisa, teve cera ali encobrindo alguma coisa. Então a gente precisa saber que assim o nosso Deus não é um pedaço de pau. Nosso Deus não é um pedaço de pedra. Nosso Deus não é um cartaz na parede. Nosso Deus é o único Deus. Então a gente tem que falar tudo para Ele. Confessar mesmo, falar, Deus, errei mesmo, falhei mesmo. Eu sou falho mesmo, eu errei mesmo. Eu não tenho como esconder nada do Senhor. E eu sei que da sinceridade o Senhor se agrada. Eu sei que é da sinceridade. Agora eu quero que você entenda o que é que a tua sinceridade produz. Essa tua sinceridade produz esse milagre do 18. Volta o 18 para mim ali, por favor. E ele fala com Deus. É que não está completa, acho que tem um erro ortográfico aí. Senhor Deus de Abraão, Isaque e Israel, Deus de nossos pais, conserva isto para sempre no intento dos pensamentos do coração de teu povo e encaminha o seu coração para ti. Esse é o maior milagre que a gente precisa, que só uma sinceridade pode produzir.
Ele conservar essa intenção dentro de nós. Ele conservar a gente inclinado para Ele. Ele conservar o nosso coração para Ele. Você sabia que é Deus que faz isso? Pode voltar para mim aqui. Davi estava pedindo a Deus que o povo continuasse a servi-lo assim, espontaneamente. Porque ele estava feliz que o povo estava servindo como ele, com alegria a Deus. Então ele fala, conserva, só Deus para conservar. Apenas Deus para conservar. E a quem ele conserva? A pessoa sincera. O problema, queria que você entendesse, o problema não é nem seu pecado em si. Você pode ter cometido horrores, você pode ter cometido coisas imperdoáveis que nem você se perdoa. Tem gente que isso é tão latente nela, coisas que ela fez e que ela deixou de fazer, porque o diabo é acusador. Entendeu? O diabo está sempre acusando do que você fez e do que você deixou de fazer. Quando ele não acusa o que você fez, ele acusa o que você não fez, que deveria ter feito. Tem gente que isso é uma coisa tão latente nela, que às vezes são coisas lá de 20 anos atrás, 30 anos atrás, e aquilo fica ali, né? Satanás fica espeziando ela ali na cabeça dela, né? Fica espeziando. É alguém que ela deveria ter falado alguma coisa, não falou, a pessoa morreu. E ela fala, meu Deus, e ela fica lá se culpando depois. É muita gente assim, eu atendo muita gente. Gente que tem depressão por causa disso. Porque não conseguiu a tempo conversar com fulano, beltrano, ciclano, não conseguiu acertar as coisas e a pessoa foi lá e morreu. E aquilo fica ali dentro dela. E agora, como é que eu vou ter o perdão dessa pessoa? Você não tem como ter o perdão dessa pessoa. O que você tem, o que está ao seu alcance é ter paz, sem o perdão dela, mas com o perdão de Deus. Se você chegar diante de Deus com a sua sinceridade. E o que eu quero frisar aqui é que não importa lá, digamos assim, o grau de maldade do seu pecado. O que voga é que, primeiro, Jesus morreu pelos seus pecados. O nosso Senhor Jesus Cristo foi o Cordeiro inocente, que morreu por nós, que deu a vida por nós. Ele pagou, ele simplesmente pagou a nossa conta. Mas o que ele requer de nós é sinceridade, um arrependimento, uma mudança de ideia, uma mudança de comportamento. Ele pode perdoar, ele pode acalmar você, ele pode dar paz para você. Agora mesmo, é só você ser sincero. E ele quer que você caminhe, se você aceitar, caminhar com ele nessa sinceridade, nessa transparência sincera, então você vai ver que ele vai manter você firme, você vai ser uma pessoa firme. Ele vai manter todos os dias. Amanhã você vai estar com o mesmo desejo de ficar com ele. Depois de amanhã você ainda vai estar sendo mantida por ele. Mas você precisa ser uma pessoa sincera. Bispo, eu não sou uma pessoa sincera. Eu minto, eu engano. Te é necessário nascer de novo. Então seja sincero. Seja sincero em dizer, eu não nasci de novo. Mas Jesus, eu quero nascer de novo, porque eu quero ser uma pessoa diferente da que eu sou, eu quero ser uma nova criatura. Você diga para ele assim, Senhor Jesus, até hoje eu estou com 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 anos, mas eu não consegui deixar determinadas coisas para trás. Mas eu uso da minha sinceridade agora. Eu realmente quero ser novo, eu realmente quero ser nova, eu quero deixar tudo isso para trás. Então o Espírito Santo vai fazer essa limpeza em você, e você vai ser uma nova criatura,
conforme a vontade de Deus.